Estamos de volta com roda de entrevista nesta terça-feira, 11 de março de 2014. Estamos aqui com o secretário estadual da Fazenda, José Taveira. Secretário, eu acho que o senhor tem encarado o desafio da gestão financeira do governo do Estado com muita ousadia e muita coragem também. O senhor tem inclusive defendido, às vezes até um canto quase que isolado, a redução do tamanho do Estado. É factível, é possível fazer isso? Por exemplo, o governador Marconi Perillo está no último ano do seu terceiro mandato. É um ano eleitoral. Ele é, teoricamente, um candidato à reeleição. É possível chegarmos em 2014 com o Estado, no caso. O senhor generalizou, é o país todo. A federação e os entes federativos, as 27 unidades. Mas Goiás tem solução para curto prazo? Olha, eu acho que nós temos que levar o governo até o final, com a relativa tranquilidade, como o governo vem se comportando até agora, os pagamentos de investimento, eu já disse aqui, repito, não tem problema de liquidez, há uma dificuldade do lado do custeio, mas nós temos conseguido produzir a entrada no caixa do Estado de recursos extra. Recentemente, tão logo eu assumi, nós estávamos nos 2 primeiros dias de implantação de um programa de recuperação de receitas que teve uma performance extraordinária. Nós conseguimos arrecadar entre a vista e a prazo 623 milhões de reais, que foi suficiente para nós fecharmos a conta do Estado do final de 2013, e agora nós estaremos encaminhando para a Assembleia, talvez na próxima semana, um novo programa de recuperação fiscal, agora com uma outra amplitude, no sentido de reabilitar as empresas que tenham débitos inscritos na dívida ativa. O programa ampliado em relação aos anteriores, aonde nós vamos tentar novamente buscar essas empresas para a normalidade, através da renegociação e da suspensão dos processos de cobrança, quer estejam eles na esfera judicial ou administrativa. Taveira, mas em cima disso aí, colocando claro, principalmente para o servidor público, porque nós estamos num ano de eleição. O servidor público, ele clama por reajuste, por aumento. O Estado de Goiás tem condição de pagar as datas básicas dos servidores públicos, de dar os reajustes de cada categoria? Por exemplo, aqui na GECOM, os servidores esperam que o plano de carreira, de cargos e salários seja implantado. O Estado tem condição de implantar isso esse ano? Não tem. A data base, piso de professores, essas coisas já estão definidas pelo governador. Agora, os demais planos de carreira, o Estado não tem condição de pagar, porque fatalmente, primeiro eu quero fazer uma ressalva, tudo que eu coloco aqui é de maneira extremamente clara. O Estado não tem condição, porque ele dando esse aumento, ele vai ultrapassar inexoravelmente os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, salvo se acontecesse um milagre de haver um crescimento imenso na arrecadação do Estado, o que não é previsto, porque nós não temos nesse momento um boom de economia. Ao contrário, nós temos uma economia mais ou menos num estado parado. O governador Marconi Perillo está em dívida com o funcionalismo público? Eu acredito que não, porque ao longo dos governos dele, o funcionalismo público foi atendido. Inclusive, o governo está preparando a publicação de um farto material, aonde demonstra que todas as categorias componentes do serviço público têm uma remuneração, uma das melhores do país atualmente. Então, você tem estados aí aonde há procuradores que ganham R$6.000
em Goiás é mais de 20. A Polícia Militar é uma das melhores remuneradas do país. A Polícia Civil, com esse último aumento, idem. Os professores que ainda têm uma remuneração mais defasada, mas não ocupam os piores lugares do país. Então eu acho que ao longo do governo, dos 3 governos dele, foi feito um esforço extraordinário para recompor as carreiras do ponto de vista remuneratório do funcionalismo público estadual. Antes dele, sim, é preciso cultivar a memória desse Estado, que antes dele havia problemas muito grandes na área do funcionalismo estadual. Secretário, o governo, a capacidade de endividamento do Estado praticamente está zerada, esgotou, e as dívidas serão pagas a partir de 2020. Bem, a partir dessa análise, a próxima gestão terá de onde tirar recursos financeiros para investimento? Vou te dar um dado. Primeiro, a dívida de Goiás ao longo dos anos já diminuiu. Quando o governador Marconi tomou posse em 99, a relação dívida-receita tinha um índice de 3,47. Isso significa dizer que nós íamos gastar 3 anos e meio para pagar a dívida do Estado se nós não realizássemos nada em termos de despesa, tá? Esse índice caiu para 0,95 em 2013. Então, houve uma diminuição sensível na relação receita-dívida. Hoje em dia, se você fechar os olhos e conceber o Estado sem gastar e arrecadando no mesmo nível que ele tem hoje, nós gastaremos 9 meses e meio para pagar o nosso endividamento, que era 3 anos e meio em 99. Então, obviamente, a relação melhorou a sua performance consideravelmente. Isso quer dizer que a arrecadação não será, então, utilizada para investimentos no próximo governo, ou seja, a capacidade de endividamento que aumentará. É isso? Nós temos uma situação apertada de pagamento de dívida até o ano de 2018. Hoje nós gastamos algo em torno de 19% da nossa arrecadação com o pagamento da nossa dívida. A partir de 2018, mantidos esses índices aí, nós pagaremos 6% da nossa receita com o pagamento de dívida. Qual que é a previsão de crescimento da receita esse ano? 12%. Por que a demanda tem crescido mais do que a receita, secretário? É por aquelas razões que eu já expliquei para vocês aqui. O crescimento vegetativo da folha, a concessão de vários benefícios que o governo concedeu agora em 2012, 2013, e pasmo, Detran, piso de professor no passado, e vários órgãos que tiveram planos, Polícia Militar, Polícia Civil, assim, os que eu me lembro mais assim à mente. Para o governo respirar, precisaria do crescimento de quanto? Eu diria para você que nós teríamos que crescer 30% da arrecadação. Isso não é factível? Não é factível. Nós estamos tentando produzir receitas extras, como, por exemplo, um amplo plano de recuperação de crédito. Isso vai impactar em quanto? Eu estimo que vai impactar em 20% mais ou menos da nossa arrecadação. Que fonte de receita o governo pode mexer para aumentar a arrecadação sem onerar o contribuinte? Dívida ativa. Dívida ativa, recuperar a dívida ativa. Quanto que o governo tem? Ele tem um total de 32 bilhões de reais, mas uma dívida ativa sadia ficaria entre 7 e 8 bilhões de reais. O nosso objetivo é recuperar 20% desse ativo. Alguns donos de empresa reclamam, principalmente os que pagam em dia, rigorosamente em dia, os impostos, reclamam justamente dessa recuperação de crédito.
porque acaba por beneficiar quem não paga em dia os impostos. Como é que o senhor responderia? Filosoficamente, eu concordo com eles. O governo prevê pelo menos algum bônus para quem paga em dia? É por isso que nós estamos fazendo um programa de recuperação de natureza permanente para não fazê-lo todo ano. Porque filosoficamente eu concordo com esse empresário que lhe diz que a recuperação constante é um incentivo. O senhor acha que pode reverter essa situação, ou seja, criar-se uma nova cultura? Imposto é sagrado, tem que pagar. Como o senhor disse até esses dias, numa questão polêmica também, o senhor mandou, a Secretaria da Fazenda mandou cobrar o ICMS sonegado de quem comprou, fez a compra. Quem vendeu não recolheu e sobrou para o consumidor. Criou uma certa situação de mal-estar com o contribuinte, com o consumidor no caso. Mas o senhor fez uma lição eu chamaria de cidadania política. Quem é consumidor tem que ter consciência de que comprou, pagou, tem um imposto e o imposto tem que ser pago. Do lado do programa de recuperação de natureza mais permanente que nós queremos implementar, nós estamos desenvolvendo um outro projeto que se chama Nota Goiana, que é exatamente para buscar, para acordar a sociedade para o exercício da cidadania, para ela exigir a nota fiscal nas compras. Nós vamos instituir, inclusive, uma política de premiação controlada em sistemas que serão implantados até o mês de julho e agosto na Cefaz, quando nós pretendemos lançar esse programa da nota fiscal goiana. Esse acontecimento a que você se referiu aí recentemente, ele aconteceu em função de um pleito que foi levado à Cefaz por alguns sindicatos integrantes da FIEG, principalmente o sindicato do mobiliário e de confecções, e nós desenvolvemos ali durante alguns dias para teste ações em cima da informalidade, tentando buscar essas empresas para a formalidade, porque o mesmo problema que ele colocou, a informalidade, ela trabalha contra a empresa que está lá legalmente formalizada, estabelecida, recolhendo todos os tributos. Então nós vamos desenvolver uma ação na Secretaria da Fazenda, a própria premiação que nós vamos implantar julho/agosto para a nota goiana, ela será, além do exercício da cidadania, uma oportunidade de nós extirparmos com a informalidade no setor produtivo de Goiás. Nós vamos para mais um bloco comercial, a gente volta já já, estamos conversando com o secretário estadual da Fazenda, José Taveira.